Já falando aqui dos serviços, né, do DENIT, né, os serviços de conclusão ali do desvio da BR-304 em Lages, que foram o quê? Paralisados, né, na manhã de Não hoje. acredito, não acredito, não brinca. Dia que a entrega da obra estava prevista novamente, né? Então a gente ficou aqui, eu e o Júlio, numa discussão, né, Júlio? Será que vai entregar? Será que não vai? Pois é. Eu coloquei aqui, rapaz, eu só acredito vendo, né? E acaba que a gente não está vendo, literalmente, né? De acordo com o Superintendente Federal do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Getúlio Batista, o motivo foram as fortes chuvas que atingiram o estado desde essa quinta-feira, né? Na verdade, esse vem sendo o motivo, acho que desde o princípio, né? Mas as chuvas. Coisa feia é mentir, né? E olha, porque é o seguinte, pessoal, não caiu uma gota d'água em Lages durante a noite. Zero. Zero chuva em Lages ontem. Pois E é. o próprio Getúlio Batista, nas suas redes sociais, ele fez uma postagem mostrando um sol gigantesco. Inclusive, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, daqui a pouco você vai ver essa imagem. Eu vou repassar aqui para Ricardinho, para ele botar para a gente. Uma postagem feita pelo próprio Getúlio Batista no fim da tarde de ontem, às 5h46 de ontem, né, da nossa quinta-feira, mundialmente conhecido como quinta-feira. Ele mostrou como é que estava a obra. Tá aí para quem está nos acompanhando pelo YouTube, o solzão de rachar. Inclusive, claro, muito bonito o pôr do sol ali, né? lindo lá na região do Cabugi, muito bacana, mas a obra ainda inacabada. Então, não foi por causa de chuva que atrasou. Atrasou porque está atrasado, está num ritmo lento e uma conversa fiada totalmente de que foi atraso por causa de chuva. O prazo dado de sexta-feira não foi cumprido por causa que não houve condições por parte do DENIT de concluir. Não sei se condições de competência, de vontade e de vontade política mesmo, né? Para quem está nos acompanhando também pelo YouTube, a gente está demonstrando isso aí que está no ar, a gente está colocando aqui um mapa do Rio Grande do Norte, né, Andresa? Mostrando as áreas de precipitações, onde choveu até as 7h15 da manhã de hoje, esse balanço aí. Boletim da Imparne. Da Imparne, exatamente. Para quem conhece um pouco o Rio Grande do Norte, a nossa geografia, na região central, que é onde está lá o município de Lages, Angicos, Caiçara do Rio dos Ventos, onde tem o trecho que está bloqueado, não teve nada de precipitação, zero. Não caiu lá nenhuma neblina para atrapalhar. Então, pessoal, a conversa do DENIT é conversa fiada e a gente sabe que se não está concluído até agora, eles não disseram que não iam concluir hoje, tá, Andresa? Também, para ser bem justo. Disseram que está paralisado. E lá, nesse momento, sim, de fato, está chovendo. Getúlio Batista, pela manhã, ele colocou uma imagem que mostra que as máquinas estavam trabalhando, jogando asfalto, mas ainda estava chovendo. Isso é o descaso com que o DENIT trata a questão da BR-304 aqui no Rio Grande do Norte. Pela manhã, Virginia Celli e Liciane Viana falaram uma coisa muito bacana também, Andresa. Disseram, se isso fosse entre o Rio de Janeiro e São Paulo, estaria 60 dias sem resolução? Não estaria, pessoal. A gente sabe que não estaria. E o fato é que o Rio Grande do Norte é totalmente desprestigiado, por isso que o DENIT aqui faz o que quer, por isso que o desvio privado é o que está salvando muita gente. Inclusive, se chover forte lá, o problema vai ser no próprio desvio privado, porque não tem estrutura para os carros passarem durante um período chuvoso. Então, a gente torce para que não chova muito no interior, para que pelo menos o desvio privado continue em funcionamento. Pois é, gente, e a expectativa continua, né, com relação a tudo isso, e seria bem mais legal, talvez, ali, não coloca, como a gente colocou até ontem aqui, não é questão de colocar prazo, mas de ser mais transparente mesmo, né? Olha, gente, a obra está atrasada, enfim, a gente vai demorar ainda mais 2, 3 semanas. Muito melhor do que ficar colocando prazo de 5 em 5 dias e eu ter que chegar aqui e dizer que não aconteceu, né? E a gente ficar de cara mexendo, né? Pelo amor de Deus. Olha, 11h28. Falando em chuva, Instituto Nacional de Meteorologia, né, o IMET, publicou um alerta, gente, com risco de chuvas intensas para todas as cidades no território aqui do Rio Grande do Norte. O aviso iniciou às 10 horas desta sexta-feira, segue até o mesmo horário de amanhã, apontando chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. E com legenda amarela, né, o menor grau de severidade na escala do IMET,
O alerta aponta aí baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Nas orientações divulgadas pelo Instituto, é recomendado não se abrigar debaixo de árvores. A gente sempre fala isso aqui, né? Que por causa daquelas rajadas de vento, né? Fique na chuva, por certo. Aí vai se abrigar em um local adequado, né? Justo. Não ali debaixo das árvores. E até porque, né, há risco de queda, né, de descargas elétricas também, e que os motoristas não estacionem veículos próximos ali a torres de transmissão e placas de propaganda. E também, gente, é importante evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Você que gosta aí, né, de pegar o celular, tá lá carregando, vai atender o celular ligado na tomada. Perigo! Pois Mais é. informações devem ser obtidas aí junto à Defesa Civil, tá? Por meio do telefone 199. Corpo de Bombeiros também atendendo, né, as solicitações por meio do telefone 193. Lembrando aí para você que a ligação é gratuita. E lembrando também, né, Andres, esse alerta amarelo é de chuvas de até 50 milímetros por dia. Somente em Natal, em 6 horas, choveu 86 milímetros. Ou seja, isso é uma chuva intensa, uma chuva em 6 horas de 86 milímetros. Uma chuva de 50 milímetros durante o dia provavelmente não trará grandes problemas para o interior do Rio Grande do Norte. Só vai trazer problema lá para Lages, porque o DENIT, o pessoal lá de Sonrisal, não consegue fazer o trabalho acelerar mesmo com a neblina, não. Complicado. Mas é isso. 11 horas e 30 minutos, a empresa vencedora da licitação da engorda de Ponta Negra, a gente já está trabalhando aí na elaboração e planejamento do projeto executivo da obra, pelo menos segundo informações da Prefeitura do Natal. A expectativa é de que o projeto seja finalizado na próxima semana para dar entrada, né, no licenciamento junto ali ao Instituto do Desenvolvimento e Meio Ambiente Sustentável, o IDEMA, e eu acho que o problema é justamente isso aqui, né? É, como se fosse muito simples, né? Então, a Secretaria de Infraestrutura de Natal trabalha com a possibilidade, né, da obra começar no mês de julho, né, deste ano. A DTA AJM foi, né, a vencedora ali da solicitação com uma proposta que chegou ali a mais de 73 milhões de reais. E a empresa está já aí trabalhando, né, nos projetos executivos. Ficou acertado de trazer na semana para protocolarmos junto com a parte ali da FUNPEC no IDEMA. Eles vão apresentar cronogramas e como vão executar, né, a obra. E assim prometeram trazer isso essa semana que vem, viu? Assim que entregarem, já queremos ir para o IDEMA. E essa fala, gente, é do Carlson Gomes, né, que é o secretário aqui de Infraestrutura de Natal. Isso, muito importante, porque a LIO é a licença de instalação e operação. Vai ser uma licença só, que é emitida pelo IDEMA. Vamos lembrar que a gente teve, durante o ano passado, um problema muito sério lá com relação ao IDEMA, que era a licença prévia para os projetos e para que se fizesse a licitação da obra de Ponta Negra. Demorou muito tempo, houve um bate-boca gigantesco entre a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal e o IDEMA. A gente ouviu aqui Tiago Mesquita, que é o secretário de Meio Ambiente, ouviu o Leon Aguiar, que à época era o presidente do IDEMA, ouviu o Werner, que é Werner Farcat, que era o diretor técnico e hoje é o diretor-geral do IDEMA. Então, teve esse problema inicial para a licença prévia, várias condicionantes que foram determinadas para a prefeitura, todas sanadas, e agora a gente segue para a licença de instalação e operação. Não queremos crer que o IDEMA dificultará de maneira intencional o andamento dessa obra. A gente sabe que o IDEMA é um órgão ligado ao governo do estado, mas Werner Farcat, isso aqui é um depoimento de quem acompanha de perto o trabalho do IDEMA através de nós aqui da imprensa. Ele é um técnico, é uma pessoa extremamente séria, assim como era Leon Aguiar, e a gente não quer crer que tenha qualquer tipo de morosidade na liberação desse licenciamento, com vistas a evitar um potencial, na verdade, uma capitalização política pelos aliados de Álvaro Dias, né? Porque se a engorda da Praia de Ponta Negra ficar finalizada neste ano, o que é muito complicado, mas é possível, se ficar finalizada nesse ano, claro que isso vai render muito positivamente para a imagem do prefeito Álvaro Dias e, consequentemente, para quem estiver ao seu lado. Então, todos com os ouvidos no chão, olhos abertos e atentos para fazer a cobrança ao IDEMA, ao consórcio que foi vencedor, à própria Prefeitura do Natal, para que se dê andamento célere para a emissão desse licenciamento para instalação e operação do canteiro de obras lá para a engorda de Ponta Negra. Uma obra grande, importantíssima, para, ambientalmente falando, para a proteção da encosta do Morro do Careca, economicamente falando, pelo fomento ao turismo e também a possibilidade de se ampliar a utilização propriamente
propriamente dita da faixa de areia de Ponta Negra, que só fica utilizada metade do dia, não é, Andresa? Por causa exatamente. do avanço da maré. E também para a contenção das águas que muitas vezes têm destruído o patrimônio público, as calçadas, porque realmente já tem um avanço há muito tempo. Então, será uma faixa de areia muito grande que pode se desenvolver diversas atividades esportivas e comerciais. Vai ser bom para todo mundo. Então, pensemos dessa forma, a população, e cobremos o IDEMA e a Prefeitura para que dê andamento o mais célere possível a essa obra. Pois é, Júlio. E aí, gente, agora 11h34, ontem a gente estava falando aqui da ponte de Igapó, lembra, Júlio? Pois é, e as obras de recuperação da ponte, que vem dificultando ali o tráfego entre a Zona Norte e o restante da capital, e são tocadas, né, pelo Departamento Nacional de Infraestruturas de Transporte, avançaram aí apenas, sabe quanto? Quanto? 0,9%, gente. Meu Deus. Olha só, 0,9% em cerca de um mês. As informações foram repassadas pelo próprio DENIT, né? E após 8 meses de início, a reforma atingiu cerca de 25% de conclusão. O cronograma da obra aponta que a conclusão será no primeiro semestre de 2025. E apesar de ter apenas aí 1/4 do trabalho concluído, a gente sustenta que o prazo, está sendo cumprido, tá? Além de conviverem com a suspensão parcial do trânsito ali na ponte de Igapó, os moradores da região também precisam enfrentar a interdição parcial da Avenida João Medeiros Filho por conta de um serviço da CAERN. Quem mora na Zona Norte sabe do que a gente está falando e das dificuldades diárias para você se deslocar, seja para onde for, né? Tudo é uma dificuldade. Já era antes. Aí agora, com todas essas interdições, ponte de Igapó desse jeito, ainda tem questão ali dos serviços da CAERN. Haja paciência, né? Haja paciência e haja boa vontade do pessoal, mas sobra má vontade do DENIT. Mais uma vez, a gente não queria personificar nenhum tipo de crítica, né, Andresa? Claro, porque ninguém aqui conhece pessoalmente o superintendente do DENIT, Getúlio Batista, mas é muito claro que falta respeito à população do Rio Grande do Norte e, nesse caso, especificamente, a população que transita pela Zona Norte de Natal. É um bloqueio realizado que traz um transtorno gigantesco e a gente tem que lembrar sempre. Teve uma obra lá na Felizardo Moura que também trouxe um transtorno muito grande, mas o DENIT poderia ter utilizado esse mesmo período para fazer os reparos necessários na ponte. Desde os ataques de março de 2023 já se viu a situação e não deu andamento ao processo para recuperação da ponte de Igapó. E isso foi uma falta de planejamento gigantesco por parte do DENIT. Como eu falei com relação à engorda de Ponta Negra, pergunto agora também, será que a gente pode estar vendo uma morosidade intencional do DENIT para que a nova Felizardo Moura não seja integralmente utilizada para que se capitalize politicamente para Álvaro Dias? A Felizardo Moura está pronta, o que cabia à prefeitura está praticamente pronto. O que falta realmente é a intervenção do DENIT para a liberação da ponte de Igapó. E isso não foi feito. E a gente ter um andamento de menos de 1% em um mês, pessoal, é assustador. É assustador. Então a gente fica, infelizmente, pensando no pior. E agora só mais uma provocação, Andresa. O Ministério Público não pode fazer nada com relação a isso. Será que o Ministério Público, como órgão fiscalizador, não teria alguma forma de se antecipar, mesmo que seja através de uma ação civil pública, cobrando mais celeridade, cobrando o cumprimento de um cronograma, apresentação desse cronograma, para que a obra tenha um andamento mais célere? Eu acho que também é função dos órgãos fiscalizadores. Não adianta um deputado ficar cobrando, a gente aqui da imprensa ficar cobrando. As coisas têm que doer no bolso, tem que doer criminalmente, administrativamente, da forma que for necessário. Então, a população da Zona Norte, infelizmente, da Zona Norte de Natal, para se deslocar para as demais áreas aqui da cidade, vão ter muita dificuldade, principalmente também porque a João Medeiros Filho vai passar por mais uma intervenção, dessa vez por parte da CAERN.